Hoje eu tô aqui. A Sofia assustou. Oi, hoje eu tô aqui com o meu pacotinho no colo pra falar pra vocês sobre plano de parto e palavras de afirmação que ajudam nesse processo de parir. Bom, antes de mais nada, preciso contar uma coisa. Eu fiz plano de parto para as minhas duas filhas, mas eu não usei o meu plano de parto, porque eu fiz, mas eu cheguei no hospital praticamente na hora de ter o bebê e acabei não passando para ninguém, porque assim, nem deu tempo, sabe? Mas eu acho o plano de parto super importante, não só para que a equipe de plantão que esteja no hospital entenda quais são as suas vontades, as suas necessidades, o que você gostaria e o que você não gostaria que fosse feito com você durante o trabalho de parto, isso é super importante. Como também eu acho que é importante você falar sobre o seu plano de parto com o seu médico obstetra, sabe? Porque muitas vezes a gente acredita que o nosso médico vai atender nossas necessidades, nossas vontades, mas quando a gente começa a expor essas coisas para eles, às vezes eles começam a falar coisas completamente diferentes e que não fazem sentido, ou que não estão de acordo com o que você pensa, e também com evidências científicas, enfim. Então é super importante, antes de mais nada, buscar informação para saber exatamente o que pode ou não ser feito, o que você gostaria ou não que fosse feito no seu trabalho de parto. E isso tudo é importante não só para estar alinhado com os médicos, enfim, com o hospital que você vai dar à luz. Inclusive é super importante pesquisar sobre o hospital também, qual é a taxa de parto normal, de cesárea. Enfim, buscar uma equipe que seja de acordo com as coisas que você acredita. E caso seja um parto, por exemplo, com um plantonista, ainda assim você consegue escolher entre as opções de hospital, aquela que é mais referência em parto humanizado, independente da via de parto, mesmo que seja cesárea, que seja uma cesárea humanizada, uma cesárea que tenha realmente profissionais que sejam respeitosos, que te acolham com carinho nesse momento tão especial que é a chegada do seu bebê. Bom, e aí o plano de parto serve também, e principalmente na minha opinião, para você se munir dessas informações e passar essas suas preferências para os médicos, enfim, para o hospital, mas principalmente para o seu acompanhante, porque durante o trabalho de parto, às vezes a gente sente tanta dor, a gente está desconfortável, a gente está com medo, vivenciando tudo aquilo, e às vezes a gente não consegue nem responder por nós mesmas, sabe? A gente vira meio que bicho. É uma coisa extremamente instintiva, o nosso corpo agindo, e a gente precisa se entregar a esse momento, não com a razão, mas principalmente com o coração, sabe? Vivenciar isso da forma mais instintiva que você puder, porque se a gente fica colocando os nossos medos na cabeça o tempo inteiro, isso pode atrasar ou atrapalhar o trabalho de parto. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Então, assim, muitas vezes a gente tá tão entregue a esse momento que a gente não consegue nem pensar direito. E aí o acompanhante é super importante que ele esteja por dentro e sabendo exatamente o que você gostaria ou não que fosse feito para te auxiliar nesse momento. E aí, junto com o meu plano de parto que eu fiz, eu também fiz uma lista com todas as coisas que eu gostaria ou não que fossem feitas durante o dia ou a noite do meu parto, para que o meu marido soubesse e fizesse, sabe? Então, a minha lista de trabalho de parto, por exemplo, colocar uma playlist relaxante. Assim que eu começar as contrações, avisar a minha médica, começar a medir as contrações, e aí ele já tinha baixado o aplicativo que ele precisava no celular dele. Fechar as janelas e deixar o ambiente escuro era uma coisa que eu queria, porque, que nem eu falei, quanto menos a gente vê e pensar em coisas melhor, é melhor a gente se concentrar no trabalho, e para isso eu queria um ambiente escuro. Preparar bolsa de água quente, que ajuda a aliviar as contrações, fazer massagens nas minhas costas, e aí eu pedi para ele estudar e aprender sobre como é feita essas massagens. Não esquecer de me oferecer água, porque é importante a gente se manter hidratada, senão a gente vai ficando fraca. Ou comida, se eu tivesse, fome, se fosse muito tempo que eu ficasse sem comer, para que eu pudesse comer para retomar as energias.
E aí eu fui escrevendo tudo assim que eu queria, sabe? Ficar o tempo todo ao meu lado, segurar minha mão, coisas que parecem óbvias, mas que às vezes a pessoa que vai estar do seu lado vai estar tão preocupada também, ou vai estar fazendo tantas outras coisas que às vezes ela pode esquecer. Então, falar palavras de afirmação para mim. E aí eu falei para ele algumas palavras que eu gostaria que ele repetisse para mim quando ele sentisse a necessidade, quando ele visse, né, que eu precisava, e quando eu pedisse também para ele ficar quieto, que ele ficasse quieto. Enfim, eu fui escrevendo tudo isso. E aí eu coloquei exigir que a Sofia fosse direto pro meu colo se ela estivesse bem e tudo mais, deixar para fazer os exames depois de 1 hora em que ela ficasse em contato comigo na golden hour que a gente chama, né? Cortar o cordão tardiamente, pedir para ele cortar o cordão como foi feito. Então assim, um monte de coisa que a gente gostaria que fosse feita e a gente foi conversando sobre isso, eu fui explicando para ele, ele foi também me falando algumas coisas e a gente foi anotando tudo para não esquecer, para que ele pudesse estar ali do meu lado o tempo todo, me auxiliando nesse trabalho, e foi super importante. E aí as palavras de afirmação foi outra coisa que assim, eu fiz questão que ele soubesse, para que ele falasse para mim, sabe? No momento que às vezes eu pudesse esquecer, que eu pudesse duvidar da minha força, da minha capacidade. E durante a minha gestação toda, eu também fui falando essas palavras de afirmação para mim mesma, porque o nosso cérebro, ele é muito, muito incrível, né? E quando a gente começa a repetir coisas de que a gente é forte, a gente é capaz, a gente vai conseguir, a gente acaba trazendo isso de uma forma a se tornar cada vez mais verdade, né? Então, assim, tem muito a ver com a força do pensamento, com a visualização do que a gente quer alcançar, do que a gente acredita, e principalmente da gente tirar aquelas crenças negativas de que a dor é muito grande, de que a gente não vai conseguir, de que é muito difícil, para que a gente possa vivenciar isso da forma mais positiva possível. Então, quando você só foca, por exemplo, na dor, nossa, tá doendo, tá doendo, tá doendo, cara, parece que aquilo vai se intensificando. Ao contrário, quando você começa a falar, não, cara, eu sou forte, eu vou conseguir, eu sou forte, a dor não é maior do que eu, várias mulheres já pariram, eu vou conseguir. Nenhuma mulher, eu repeti isso pra mim, nenhuma mulher morreu pela dor do parto. Então é suportável, nosso corpo é perfeito, Deus nos fez pra isso. Todas as palavras de afirmação que pudessem me encorajar, sabe? Eu repetia para mim mesma durante toda a minha gestação e no meu trabalho de parto também. E essa repetição acaba fazendo com que as coisas sejam mais reais, né? E acabam fazendo com que o nosso corpo reaja também de uma forma mais positiva a isso. Quando a gente, por exemplo, foca na dor, foca no frio, foca numa sensação ruim, a gente vai se curvando, a gente vai se permitindo sentir aquilo com mais intensidade. E quando a gente foca nas coisas positivas, foca na superação, a gente vai se empoderando, nosso corpo também vai se tornando mais leve, vai deixando as coisas fluírem melhor e aí as coisas acontecem. Então é isso. Tem vídeo aqui no canal contando como foi, né, o relato do parto, também o vlog do dia que ela nasceu, que ficou emocionante e é um dia assim inesquecível. Eu espero que quem gostaria de vivenciar um parto normal, ou mesmo quem, enfim, está se preparando para o parto, independente de como seja, que vivencie o parto da melhor forma possível, seja normal, cesárea, mas que seja de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora, para que você possa vivenciar o nascimento do seu filho da melhor forma possível. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, manda para as amigas que estão grávidas, enfim, compartilha essas informações também. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece. Um beijo e até a próxima! Deixa o bebê menino aqui, gente. Olha que coisa mais gostosa. Depois que a gente vê essa coisinha, tudo vale a pena, né? É.